Uai, família vascaína, fim de jogo Santos 1, Vasco 0, jogo em São Januário. Resultado ruim, né? É sempre ruim perder jogando como mandante, mas qualidade do time do Santos hoje falou muito alto, o time de muita qualidade, um toque de bola refinado, muita posse de bola. Apesar de ter um jogador expulso ali no segundo tempo, conseguiu manter o resultado para o Vasco. Esse resultado só não tem consequências piores, porque primeiro pela vitória, né, a última vitória do Vasco jogando fora de casa contra o Galo, levou o time a 27 pontos, e pelo São Paulo ter vencido o Fortaleza, né, o Fortaleza, tô olhando aqui na tabela, era o único time que poderia passar o Vasco nessa rodada, então como perdeu, o Vasco não perde a 13ª colocação, pelo menos nesta rodada. Primeiro tempo, o Santos começou melhor, imprimiu bastante ali o jogo de toque de bola, de posse de bola, chegou a ter ele 67% de posse de bola em determinado momento do primeiro tempo, e o Vasco foi equilibrar ali o jogo a partir dos 22, 25 minutos do primeiro tempo, e dali pra frente no primeiro tempo o Vasco pra mim foi melhor, foi mais perigoso que o Santos, inclusive poderia ter saído com a vitória, obviamente, no lance ali do Rossi, um passe maravilhoso do Thales Magno. O Rossi foi inteligente ali na jogada, né? Usou bastante a malandragem, deixou ali a perna, mas para mim pênalti claro, e para mim até cartão amarelo pro goleiro do Santos não seria errado não. E esbarramos novamente nessa questão dos pênaltis, né? Já é o quarto pênalti perdido pelo Vasco no Campeonato Brasileiro, foram aqueles dois contra o Flamengo, um contra o Cruzeiro e agora este contra o Santos, né? O Vanderlei Luxemburgo tem que achar uma solução para isso. Não é possível aí no elenco de 30 e tantos jogadores, 40 jogadores, nós não consigamos um cara para colocar a bola para dentro, mesmo nesse momento psicológico ruim do Vasco em relação às penalidades. Depois do pênalti perdido, o Vasco dá uma esfriada, a torcida dá uma esfriada, mas o Vasco ainda conseguiu algumas boas chances ali no primeiro tempo. Os destaques do primeiro tempo para mim foram o Thales Magno e o Andrei. Aliás, fazia tempo que eu não vi uma boa atuação do Andrei. Gostei bastante do primeiro tempo. Roubou bolas, interceptações, bons passes, meteu uma bola na trave ali de canhota. Um chute bem interessante, então gostei bastante do Andrei no primeiro tempo. Segundo tempo, a qualidade do Santos ficou evidente, né? O garoto que substituiu o Derlis Gonçalves, né, o Thailson, que qualidade, né? O Santos tem a mesma característica do Vasco em relação à base, sempre revelando ótimos jogadores, um atrás do outro, e esse garoto aí de muito futuro, teve muita qualidade para bater na bola. Acho que o gol do Santos é muito mais qualidade do Santos do que algum demérito ali para os jogadores do Vasco, né? Depois do gol, o Vasco acordou, pendeu bastante ali pelo lado direito com o Rossi, né, as jogadas de perigo do Vasco. O Rossi, que para mim, apesar do pênalti perdido, fez um bom primeiro tempo, e o segundo tempo não foi tão bem assim. E para mim o ponto-chave da partida foram as substituições. Para mim o Lucha hoje mexeu mal de novo. Ele coloca o Felipe Ferreira, e eu gostei, né, colocar o garoto para estrear, pra gente ver do que ele é capaz. Fez uma estreia bem discreta, não dá muito ainda para julgar, para fazer uma análise do que pode mostrar aí o Felipe Ferreira. O problema é que para mim ele tirou o Andrei, que vinha fazendo um bom primeiro tempo, e o Marcos Júnior estava apagado. Então para mim quem deveria ter saído era o Marcos Júnior. É claro, não sei se o Andrei pediu para sair por cansaço ou algo do tipo, mas se não for nada disso, para mim mexeu mal o Luxemburgo. Outra mexida ruim do Lucha para mim foi colocar o Ribamar no campo, né? O Vasco vinha bem, vinha perigoso, criando várias oportunidades, e, né, colocar o Ribamar para falar, o Vasco não tá caprichando nas finalizações, então vou colocar o Ribamar. Pô, o Ribamar também não tem qualidade na finalização, né? Ele nos iludiu bastante naquele jogo contra a Chape e depois já voltou a ser o Ribamar de sempre. E a terceira substituição, o Lucha mandou mal de novo para mim, colocou o Cleiton, que aí que o Vasco ficou inoperante mesmo, né? Apesar de ter ali 4 atacantes, a bola não chegava mais para esses atacantes. Para mim, deveria ter sido o Gabriel Peck entrar novamente para criar as jogadas para os atacantes que já estavam em campo. Expulsão do Santos eu achei até justa, assim, não seria nenhum absurdo manter o cartão amarelo, é um lance discutível, mas para mim também o cartão vermelho foi bem aplicado. E aí era quando o Vasco deveria ter crescido no jogo, né?
tocar mais a bola, chegar com mais qualidade, e aí começou a forçar novamente o chutão, os cruzamentos para a área, e fomos ineficazes aí nessa tentativa do empate. Quem entrou muito bem pelo lado do Santos foi o Marinho, né? Cumpriu a função ali de gastar o tempo, puxou alguns contra-ataques, sofreu faltas. Para mim entrou muito bem ali o minimício aleatório. Tá aí os números da partida, o Santos teve mais posse de bola, né? No segundo tempo o Vasco tirou bastante essa posse de bola, que o Santos chegou a ter 61% no fim do primeiro tempo. O Vasco finalizou mais, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, porém olha lá a diferença. O Santos finalizou 7 vezes, 4 no gol. E o Vasco finalizou 12 vezes, né, bem mais, e só 3 foram no gol. Mais uma vez a questão da qualidade pesando aí contra o Vasco. Tá aí a tabela de classificação, como eu disse, como o Fortaleza perdeu, o Vasco não perde mais a 13ª colocação, mas uma vitória poderia nos colocar ali naquele bolo do 11º colocado, seria bem mais interessante, obviamente. Tá aí a próxima partida do Vasco, é nesta quinta-feira, às 7h15 da noite, na Ressacada, jogando contra o Avaí. Lembrando que o Vasco só empatou com o Avaí no primeiro turno, né? Um gol do Avaí ali aos 40 e tantos do segundo tempo. O Vasco não fez uma grande partida, foi, aliás, a estreia do Luxemburgo em São Januário. Bom, fica o alento que a gente jogou contra o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, o melhor visitante da competição, então, obviamente, seria um jogo difícil. O placar, para mim, não vou falar que foi injusto, mas acho que pelo menos um empate o Vasco merecia sair de campo. Nessa segunda-feira tem o Vascão Notícias, primeira edição às 6 da manhã. Espero todos vocês. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Até a próxima.